Homem deixa a moradora de rua tomar banho em sua casa, mas fica perplexo quando ela sai do chuveiro. A chuva fina, uma garoa persistente e gelada, parecia zombar do terno caro de André. Cada gota que escorria pela gola de sua camisa era um lembrete incômodo do dia infernal que ele acabara de suportar. As ruas do centro da cidade, àquela hora do crepúsculo, eram um borrão de faróis e guarda-chuvas, um organismo caótico pulsando com a pressa de milhares de pessoas que, como ele, só queriam o refúgio de seus lares. Reuniões que se arrastaram por horas, planilhas com números que dançavam diante de seus olhos cansados, decisões que poderiam selar o destino de dezenas de funcionários. O peso do mundo corporativo parecia condensado em uma dor surda entre suas omoplatas. Tudo o que ele desejava, com uma ânsia quase infantil, era a rendição incondicional a um banho quente, o silêncio de seu apartamento e talvez uma dose de uísque para aplacar os nervos. Seus olhos, semicerrados contra a névoa úmida, vagavam sem foco. Um vendedor de amendoim torrado gritava seu pregão final, o cheiro doce e quente cortando o ar frio por um instante. Um casal de jovens se beijava sob a marquise de uma loja fechada, alheios ao mundo. Carros buzinavam em um coro de impaciência. Era a sinfonia urbana de sempre. A trilha sonora de sua vida, ele era mais uma nota anônima naquela partitura frenética. Foi então que um calafrio diferente percorreu sua espinha, um que não tinha nada a ver com o clima. Uma sensação de vazio, de algo faltando. Instintivamente, sua mão direita foi ao bolso interno do paletó. Vazio. Apalpou o bolso traseiro da calça. Nada. O coração de André deu um salto desagradável, um baque surdo no peito. A carteira não estava lá. A imagem mental veio nítida. Ele, pagando pelo café expresso duplo na lanchonete a 3 quarteirões dali, colocando a carteira sobre o balcão por um segundo para ajeitar a pasta. Devia ter caído. Droga! Ele resmungou para o vento. O vapor de sua respiração se dissipando no ar. Com uma frustração que azedava sua boca, André deu meia volta, empurrando levemente as pessoas em seu caminho e começou a refazer seus passos. A esperança era uma chama minúscula contra o vento da probabilidade. Encontrar uma carteira caída no centro da cidade era como tentar encontrar uma agulha em um palheiro em chamas. Ele já estava meio caminho, os olhos varrendo o chão cinzento e molhado, quando um movimento periférico chamou sua atenção. Uma figura, correndo desajeitadamente contra o fluxo da multidão, vinha em sua direção. As roupas, mais do que gastas, estavam rasgadas em alguns pontos e escurecidas pela chuva e pela sujeira. Os cabelos, longos e emaranhados, grudavam-se em um rosto magro e pálido. Em sua mão, ela segurava algo. Um instinto de André, afiado por anos vivendo na metrópole, gritou perigo. Ele enrijeceu o corpo, preparou-se para o impacto, para a abordagem agressiva, para a faca escondida. Seria um assalto. O fim humilhante para um dia já desastroso. Mas, para sua completa e total surpresa, a mulher parou a um passo dele, ofegante, o peito subindo e descendo com esforço. Ela não pediu nada, não o ameaçou, apenas estendeu a mão trêmula e nela estava sua carteira de couro italiano. "O senhor deixou cair na lanchonete?" disse ela entre respirações entrecortadas. A voz era rouca, fraca. "Eu vi quando caiu e corri atrás do senhor para devolver." André ficou mudo. O mundo ao redor pareceu desacelerar. O barulho dos carros, as vozes das pessoas, a chuva, tudo se tornou um zumbido distante. Ele pegou a carteira, o couro familiar, um reconforto sólido em sua mão. A abriu. Estava tudo lá. Os cartões de crédito, os documentos, o dinheiro, uma quantia considerável que ele havia sacado para uma emergência. Por um longo momento, ele apenas olhou para a mulher. Agora, de mais perto, via os detalhes que a distância escondia. A pele craquelada pelo frio, a magreza que falava de fome, e os olhos. Meu Deus, os olhos. Eram cansados, profundamente cansados, mas continham uma luz de clareza, uma dignidade que contrastava violentamente com sua aparência. Era evidente que ela vivia na rua, uma das muitas almas invisíveis que ele passava todos os dias,
sem um segundo olhar. Muito obrigado. Ele finalmente conseguiu dizer. A voz soando estranha para os seus próprios ouvidos. Eu nem sei como agradecer. Você poderia ter ficado com o dinheiro. Ninguém saberia. A mulher deu de ombros, um gesto pequeno e quase indiferente, como se a ideia fosse absurda. Não é meu, não é? Ela respondeu com uma simplicidade desconcertante. Eu só fiz o que era certo. Aquelas palavras, o que era certo, atingiram André com a força de um soco no estômago. Ele, que passara o dia inteiro navegando em um mar de ambiguidades morais, de pequenas concessões e grandes estratégias, foi desarmado pela ética inabalável de alguém que não tinha absolutamente nada. Uma onda de emoção, uma mistura de vergonha, admiração e algo mais profundo e inominável o pegou de surpresa. Uma conexão. Um reconhecimento de humanidade em sua forma mais pura e inesperada. Impulsivamente, sem calcular as consequências, sem sequer entender a origem daquele impulso, ele tomou uma decisão. Olhou para as roupas ensopadas dela, para o tremor em suas mãos, para a exaustão gravada em cada linha de seu rosto. "Por que você não toma um banho quente e come alguma coisa?" ele sugeriu, sua voz surpreendentemente gentil. "Não é longe daqui. Eu posso te levar." A mulher arregalou os olhos. A clareza neles foi substituída por um choque faiscante, seguido de perto pela desconfiança. Era a reação que ela aprendera para sobreviver. Nada vinha de graça, especialmente não de um homem rico em um terno caro. "Eu não posso aceitar," ela murmurou, dando um passo instintivo para trás, preparando-se para fugir. O escudo da cautela voltou a se erguer. André percebeu a muralha que se formou entre eles. Ele ergueu as mãos em um gesto apaziguador, sem pressa. "Por favor," ele insistiu, mantendo o tom suave. "É o mínimo que posso fazer. Você me devolveu algo valioso. Deixe-me retribuir o favor. Não há segundas intenções, eu prometo. Apenas gratidão." Um silêncio tenso se instalou entre eles. Um pequeno vácuo no meio do caos da calçada. Ela o estudou, procurando o engano, a armadilha. Não encontrou nada, além de uma sinceridade cansada, mas genuína. Finalmente, com um suspiro que parecia carregar o peso de anos, ela assentiu. Era um movimento quase imperceptível, como se temesse que um gesto maior pudesse quebrar o encanto ou selar um erro terrível. "Um banho quente." Sua voz falhou, embargada por uma mistura crua de vergonha e alívio. "Seria maravilhoso." No curto trajeto de carro para a casa de André, o silêncio era denso. Ela se encolheu no banco do passageiro de couro macio, como se tentasse ocupar o menor espaço possível, com medo de sujar o interior impecável do veículo de luxo. Ela disse que seu nome era Lia, mas as palavras saíram como um sussurro. E depois disso, não falou mais. Seus olhos corriam pela janela, observando as lojas de grife darem lugar a ruas arborizadas e, finalmente, a mansões protegidas por altos muros. Era um mundo alienígena. A cada esquina, ela parecia esperar que alguém, a polícia ou a segurança do bairro, aparecesse para arrastá-la daquele carro, questionando o que uma criatura como ela fazia ali. André, sentindo seu desconforto como uma presença física no carro, tentou um sorriso caloroso. A estranheza da situação não o poupava. O que ele estava fazendo? Trazendo uma completa estranha para sua casa? Era uma loucura. No entanto, a convicção de que era a coisa certa a fazer não o abandonava. Ao pararem em frente ao portão de ferro forjado de sua residência, Lia prendeu a respiração. A casa não era uma casa, era uma declaração. Majestosa, com um jardim meticulosamente cuidado, mesmo sob a garoa, e uma arquitetura moderna que exalava uma elegância fria e imponente. Parecia um cenário de filme. Um lugar onde pessoas como ela só entravam pela porta dos fundos, e mesmo assim, raramente. André abriu o portão com um controle remoto, e com um gesto suave convidou-a a entrar, no santuário, que era o seu lar. O interior era ainda mais avassalador. O pé direito duplo da sala de estar criava uma sensação de espaço catedralesco,
Lustres de cristal pendiam como constelações cativas, e cada peça de mobiliário parecia uma obra de arte solitária em uma galeria. Antes que Lia pudesse processar o choque, uma mulher de uniforme discreto, a empregada, surgiu de um corredor, silenciosa como um fantasma. "Clara, por favor, mostre à nossa convidada onde fica o banheiro de hóspedes", pediu André, seu tom cordial e inabalável. Virando-se para Lia, ele acrescentou com uma gentileza que a desarmou novamente: "Fique à vontade. Há toalhas limpas no armário e eu pedi para Clara separar algumas roupas secas para você. Leve o tempo que precisar, não se apresse." Lia seguiu Clara por um corredor de mármore polido, seus passos hesitantes, cada um ato de transgressão. Sentia-se como uma impostora, uma fraude prestes a ser desmascarada. Quando a porta do banheiro de hóspedes se abriu, ela soltou um pequeno suspiro involuntário. O cômodo era maior do que muitos dos quartos de albergue e abrigos onde ela havia passado noites insones. O mármore branco reluzia, a banheira de imersão parecia uma escultura, e o espelho, vasto e impecável, refletia um mundo de luxo que parecia zombar de sua própria existência. Lentamente, como se seus membros pertencessem a outra pessoa, ela começou a se despir. Evitou o espelho. Não queria encarar a imagem da mulher que a vida a havia transformado. Os ossos salientes, a pele marcada, os olhos fundos. Não queria ver a ruína. Fechou os olhos e, por um instante, o silêncio absoluto do lugar a envolveu. Era um silêncio que ela não conhecia, livre do som de sirenes, de tosses e de choros abafados. Ali, naquele santuário de mármore, ela estava prestes a se despir não apenas das roupas molhadas e sujas, mas de camadas de dor, vergonha e desespero. Quando girou o registro e a água quente, fumegante, começou a jorrar sobre sua pele, Lia não conseguiu mais segurar. As lágrimas vieram, silenciosas a princípio, depois em soluços convulsivos que sacudiam seu corpo frágil. A sensação da água quente era tão avassaladora, tão esquecida, que quebrou todas as suas defesas. Há quanto tempo? Há quanto tempo não sentia o simples, fundamental conforto de estar limpa? As lágrimas se misturavam com a água do chuveiro, lavando seu rosto como se tentassem purgar não só a sujeira externa, mas a mácula interna. E com a água vieram as memórias, fragmentos de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Não fazia tanto tempo assim. Ela se viu mais jovem, o rosto mais cheio, os olhos brilhando de orgulho atrás do balcão de sua pequena loja de roupas. Lia's Boutique, um nome simples para um sonho grandioso. Ela havia construído aquilo do nada, com a tenacidade herdada da mãe. Sua mãe... Ah, sua mãe! O rosto dela aparecia em sua mente, sorrindo, os olhos marejados de orgulho. "Você é a prova, minha filha", ela costumava dizer, "de que o trabalho duro compensa. Você saiu da pobreza, você venceu." O castelo de cartas começou a ruir no dia em que o telefone tocou, com a notícia do aneurisma. Súbito, o chão desapareceu sob os pés de Lia. A morte da mãe não foi apenas a perda de um pilar, foi a demolição de sua fundação. O luto era um monstro que a devorava por dentro, tornando-a cega e vulnerável. Foi nesse estado que ela não viu a traição se aproximando. O sócio, o homem que ela considerava um amigo, que lhe ofereceu um ombro para chorar, estava, na verdade, esvaziando as contas da loja, falsificando assinaturas, endividando-a até o pescoço. Quando ela descobriu, era tarde demais. Ele desapareceu e ela ficou com as ruínas fumegantes de seu sonho e uma montanha de dívidas. Sem família na cidade, sem um único parente para oferecer um abraço ou um teto, Lia se viu completamente sozinha. A confiança nas pessoas, que já era uma muralha cuidadosamente construída devido a uma infância de dificuldades, desmoronou em pó. O isolamento, que antes era uma escolha protetora, tornou-se uma sentença. As noites eram as piores.
A solidão e a dor eram um poço sem fundo. A primeira barraca de vinho foi para aplacar a dor, a segunda para silenciar as memórias. Logo, não era mais o vinho. Alguém em um bar sujo ofereceu algo mais forte, uma promessa de esquecimento instantâneo. E a promessa foi cumprida, mas o preço foi a sua alma. Cada gole, cada dose, cada trago era mais um prego em seu caixão de esperança. Lia esfregou a pele com força com a esponja macia que encontrou, como se pudesse arrancar as memórias junto com a sujeira. O arrependimento era um gosto amargo na boca. Como? Como a mulher orgulhosa, dona de uma boutique, se tornou essa figura patética, chorando no chuveiro de um estranho? Quando finalmente desligou a água, o vapor pairava no ar como um fantasma. Ela se enrolou na toalha, uma peça tão macia e felpuda que parecia um abraço. Sentiu-se estranhamente leve. O passado não havia desaparecido, mas o peso físico da sujeira e do desespero parecia ter sido parcialmente lavado. Na porta, pendurado em um cabide, estava um agasalho de moletom cinza e uma calça confortável. Para qualquer pessoa seriam roupas comuns. Para Lia, era um presente quase sagrado, um símbolo de dignidade redescoberta. Vestiu-se lentamente, respirou fundo e, pela primeira vez, encarou seu reflexo no espelho. O rosto estava mais magro do que ela se lembrava, as olheiras ainda profundas como hematomas. Mas o cabelo, embora ainda úmido e sem corte, estava limpo. A pele tinha um brilho rosado do calor e os olhos. Os olhos ainda carregavam o peso do mundo, mas por trás da tristeza havia algo novo, uma faísca de gratidão. E talvez, apenas talvez, um minúsculo sopro de esperança. Era hora de sair. Era hora de agradecer ao homem que, por um motivo que ela ainda não compreendia, decidiu ver uma pessoa onde todos os outros viam apenas lixo. Com o coração batendo um ritmo ansioso, Lia saiu do banheiro. Encontrou Clara no corredor e pediu, com a voz ainda frágil, se poderia falar com o Sr. André antes de ir embora. Queria apenas agradecer mais uma vez e desaparecer, voltar para a realidade que conhecia, por mais dura que fosse. Clara a guiou até a entrada da ampla sala de estar, onde André estava de costas, olhando pela janela para a noite chuvosa, um copo de uísque na mão. "Senhor", Clara anunciou suavemente. "A sua convidada." André se virou, um sorriso educado se formando em seus lábios, mas o sorriso congelou no meio do caminho. Seus olhos se arregalaram, o copo em sua mão tremeu, o gelo tilintando suavemente. Ele deu um passo à frente, depois outro, o rosto uma máscara de incredulidade. "Lia?" ele sussurrou, o nome saindo como um sopro de ar. "É você mesma?" Confusa, ela franziu a testa. Como ele sabia seu nome? Teria ela mencionado no carro? Sua mente, ainda nublada, tentou buscar a memória. André deu mais um passo, a voz agora trêmula de uma emoção que Lia não conseguia identificar. "Lia, você não me reconhece? Sou eu, o André. André Matos. Estudamos juntos no ensino médio." O mundo de Lia inclinou-se violentamente em seu eixo. O chão de mármore pareceu ondular sobre seus pés. André Matos. O nome abriu uma porta trancada em sua mente e as memórias jorraram, caóticas e vívidas. Um garoto magro, de óculos de armação grossa, que sempre sentava no fundo da sala, risadas no pátio da escola durante o intervalo, segredos compartilhados sobre provas de matemática e paixões adolescentes. O André tímido e gentil que sempre carregava um livro. Como? Como ela não reconheceu? O rosto agora era de um homem, marcado pela idade e pelo sucesso, mas os olhos, por trás da autoridade, eram os mesmos olhos gentis e observadores. "André", ela murmurou, a voz quebrando. As lágrimas que ela pensou terem secado no chuveiro voltaram com força total. "Meu Deus, como eu não percebi!" Eles se olharam por um longo, longo momento. O abismo de quase 20 anos pairando no ar entre eles. Duas vidas que seguiram caminhos tão drasticamente diferentes, colidindo de forma tão improvável.
Para ela, a revelação era um choque. Para ele, era a confirmação de uma suspeita que começou a se formar no momento em que ele a viu sob a luz do farol, uma familiaridade nos traços do rosto sofrido que ele não conseguiu ignorar. A decisão de trazê-la para casa não fora apenas um ato de condade impulsiva, fora a necessidade de confirmar uma verdade inacreditável. É você, não é? Ele sussurrou. A pergunta mais uma afirmação, enquanto seus olhos a examinavam, vendo através da devastação do tempo a garota determinada e sonhadora que ele conhecera. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Lia, uma torrente de alívio, vergonha e uma dor avassaladora. Ele a conhecera antes. Ele conhecera a Lia que tinha um futuro. "O que aconteceu com você, Lia?" perguntou André, a gentileza em sua voz tornando a pergunta ainda mais difícil de suportar. Ele se aproximou e, hesitante, colocou a mão em seu ombro, um gesto de conforto que quebrou a última barreira dela. "Como você foi parar na rua?" Lia baixou os olhos, incapaz de encarar seu olhar compassivo. Como explicar a espiral descendente? Como admitir a cadeia de perdas, traições e, o pior de tudo, suas próprias más escolhas? André a guiou até um dos sofás macios, sentando-se em uma poltrona em frente a ela. Clara apareceu discretamente com uma bandeja, colocando uma xícara de chá fumegante em uma mesinha ao lado de Lia. O calor da xícara em suas mãos trêmulas era um pequeno ponto de ancoragem em um mar de caos. "Me conte", ele disse finalmente, a voz baixa e firme. "Eu preciso entender." E então, aos poucos, como se estivesse desenterrando artefatos de uma cidade soterrada, Lia começou a contar sua história. As palavras saíram tropeçadas no início, depois ganharam um fluxo doloroso. Falou sobre a alegria de abrir a loja, o orgulho de cada peça vendida, de cada cliente satisfeita. Contou sobre a simbiose com sua mãe, sua melhor amiga, sua confidente, a única pessoa que acreditava nela incondicionalmente. Descreveu o vazio ensurdecedor que a morte dela deixou, um buraco negro que engoliu toda a luz. Eu simplesmente afundei", admitiu ela, a voz um fiapo. "Eu não soube lidar. O luto, a solidão, foi demais. E então o golpe, as dívidas. Perdi a loja, perdi o apartamento alugado, perdi tudo." André ouvia em silêncio absoluto, o rosto tenso, o peito apertado. A imagem da Lia do ensino médio, vibrante, cheia de planos, que sonhava em ser estilista, sobrepunha-se à mulher quebrada à sua frente, e a dissonância era quase fisicamente dolorosa. Lia continuou, a confissão se tornando um rio. Falou sobre a vergonha de pedir ajuda e não ter a quem pedir, sobre as primeiras noites dormindo em abrigos, o medo, o frio, a sensação de se tornar invisível, de perder a própria identidade. "Eu tentei", confessou, as lágrimas agora secas em seu rosto, deixando rastros salgados. "Juro que tentei me reerguer. Consegui empregos temporários, faxinas, mas o dinheiro nunca era suficiente. E a dor nunca passava. Era como se tudo estivesse quebrado por dentro." Ela fez uma pausa, respirando fundo, o ar tremendo em seus pulmões. "O pior de tudo, André, o pior é que, antes de morrer, minha mãe estava tão feliz por mim. Ela me viu sair da pobreza uma vez, morreu acreditando que eu tinha vencido. E eu falhei com ela. Eu falhei de novo." André estendeu a mão e cobriu a dela, que ainda segurava a xícara de chá. O contato era quente, firme. Um elo com o passado, uma promessa para o futuro. "Lia, nós não controlamos tudo. A vida nos derruba, a todos nós, de maneiras diferentes. O que pensamos ser o fim, às vezes é apenas um desvio doloroso, o começo de algo novo." Lia ergueu os olhos, encontrando os dele pela primeira vez sem o véu da vergonha. "Como eu recomeço?" sussurrou ela. "Eu não tenho nada, perdi tudo o que importava." André apertou sua mão com mais firmeza. "Você não perdeu tudo. Você tem história, tem experiência, tem uma força que nem imagina ter para ter sobrevivido a tudo isso. E mais do que tudo, você tem a chance de começar de novo." Ele fez uma pausa, a decisão se solidificando em seu olhar. "E você não está mais sozinha. Se me permitir, eu posso te ajudar."
Nos dias que seguiram aquele reencontro sísmico, a presença de André na vida de Lia foi como a primeira chuva após uma longa seca. A amizade adormecida da adolescência despertou com uma facilidade surpreendente. Havia uma base de confiança e carinho que o tempo e as circunstâncias não tinham conseguido apagar. Pela primeira vez em anos, Lia teve uma conversa normal, sobre coisas banais, filmes, livros, memórias da escola. Eram conversas sem julgamento, sem pena, sem medo. Eram tão raras e preciosas que ela sentia sua humanidade, há muito soterrada, começar a brotar novamente. André não se limitou a palavras, ele agiu. Com delicadeza e firmeza, ele a convenceu de que o primeiro passo para reconstruir sua vida era enfrentar o vício que a mantinha acorrentada ao passado. Ele pesquisou clínicas de reabilitação, encontrou uma com uma boa reputação e cobriu todas as despesas sem que ela precisasse pedir. Ele a levou até lá, no mesmo carro de luxo, mas desta vez o silêncio era de expectativa, não de medo. Ele a visitava regularmente, trazia livros, revistas e, o mais importante, sua presença calma e constante. Não a tratava como um projeto de caridade, mas como uma amiga. Eles falavam sobre o futuro, sobre as possibilidades. Nos momentos mais sombrios do tratamento, quando a abstinência a torturava e a vontade de desistir era um grito em sua mente, a lembrança da fé que André depositava nela era uma âncora. E a memória de sua mãe. Ela precisava lutar, precisava vencer de novo, desta vez por si mesma, para honrar a mulher que sempre acreditou nela. O processo foi brutalmente longo e doloroso. Cada sessão de terapia era um confronto com seus demônios. Cada noite era uma batalha contra a saudade da fuga química. Mas, a cada pequena vitória, a cada dia sóbria, Lia sentiu uma faísca de sua antiga força retornar. O brilho em seus olhos, que André se lembrava da juventude, começou a reacender, tímido, mas inegável. Quando finalmente recebeu alta, meses depois, Lia era uma mulher transformada. As cicatrizes ainda estavam lá, internas e invisíveis, e ela sabia que a sobriedade seria uma vigília diária para o resto da vida. Mas agora ela tinha as ferramentas para lutar. E, pela primeira vez em muito, muito tempo, tinha um propósito. Com a ajuda de André para elaborar um currículo e recuperar seus documentos, ela começou a procurar emprego. Foi rejeitada dezenas de vezes, mas não desistiu. Finalmente conseguiu um emprego simples, porém digno, em uma pequena livraria de bairro. O cheiro de papel e tinta, a quietude do lugar, o ato de organizar histórias nas prateleiras, tudo isso lhe trouxe uma paz que ela não sentia há uma década. A rotina lhe deu estrutura, o salário, por menor que fosse, lhe deu dignidade. Ela economizou cada centavo que pôde. Morou por alguns meses em um quarto alugado, simples e limpo. E então, um dia, com o coração pulsando de uma alegria nervosa, ela usou suas economias para dar o depósito de um pequeno apartamento num bairro modesto. Era minúsculo, com móveis de segunda mão e uma vista para um pátio de tijolos. Mas era dela. Naquele dia, após assinar o contrato de aluguel, Lia entrou em sua nova casa e fechou a porta. O som do clique da fechadura foi o som mais bonito do mundo. Não havia luxo, não havia mármore, não havia lustres de cristal. Havia apenas 4 paredes que eram suas. Um refúgio conquistado com suor, lágrimas e uma força que ela redescobrira dentro de si. Ela caminhou até a única janela da sala e olhou para o céu da tarde. As nuvens se abriram por um instante e um raio de sol mais forte atravessou o vidro, aquecendo seu rosto. Naquele calor, Lia sentiu uma certeza avassaladora, uma comunicação silenciosa que transcendia a vida e a morte. Sim, sua mãe estava orgulhosa. Às vezes a vida nos joga em tempestades tão violentas que acreditamos que vamos afogar. Mas às vezes, no meio do naufrágio, um rosto familiar aparece na escuridão, estendendo a mão. André fora essa mão para Lia. Ele a lembrou de quem ela era quando ela mesma havia esquecido. Agora, de pé em sua própria casa, sob a luz de um novo começo, era a vez dela de carregar essa luz para dentro de si, um passo de cada vez, em direção a um futuro que pela primeira vez em muito, muito tempo, ela finalmente acreditava merecer.